Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação especial. Desejo uma boa noite, que este seja um momento ímpar. Na nossa experiência com Jesus Cristo, vamos continuar estudando o capítulo 11 de Daniel. Mas antes, nós vamos dar uma analisada nos eventos que estão se desenrolando diante de nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se quiser, se inscreva e acompanhe os eventos finais. Queridos, entramos então no mês de setembro, o mais esperado mês deste ano. Um mês agendado para muitos eventos. Vejam aqui, por exemplo, a Cúpula do Futuro. Isto vai acontecer de 22 a 23 de setembro de 2024, na sede das Nações Unidas, em Nova York. E todos os países membros estarão lá representados para esta Cúpula do Futuro. E os irmãos não devem esquecer que um dos objetivos desta grande reunião é de, se possível, ter-se uma nova ordem global das coisas. Ou pelo menos discutir sobre isto. Veja, por exemplo, o pronunciamento do próprio chefe da ONU, António Guterres. Escutemos. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Munich again. Excelências, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui em Munique novamente. As the title of our discussion implies, today's global order is not working for everyone. In fact, I would go further and say it's not working for anyone. Pois o título de toda a discussão implica que a ordem global de hoje não está funcionando para todos. Na verdade, eu iria mais longe e diria que não está funcionando para ninguém. Uau! A ordem global de hoje não está funcionando para ninguém. Então isto significa que precisamos de uma nova ordem global? Vamos escutar. Our world is facing existential challenges, but the global community is more fragmented and divided than at any time during the past 75 years. Nosso mundo está enfrentando desafios existenciais, mas a comunidade global está mais fragmentada e dividida do que qualquer momento durante os últimos 75 anos. Even the Cold War era was, in some ways, less dangerous. Mesmo a era da Guerra Fria foi menos perigosa. But the transition to multipolarity without strong global institutions can create chaos. Mas a multipolaridade sem instituições globais fortes pode criar caos. And today we see countries doing whatever they like with no accountability. Impunity seems to be the name of the game. E hoje vemos países fazendo o que querem, sem nenhuma responsabilidade. A impunidade parece ser o nome do jogo. A global order that works for everyone must address these gaps and provide solutions. Uma ordem global que funcione para todos deve colmatar estas lacunas e fornecer soluções. Se os irmãos ficaram atentos, em primeiro lugar ele disse que a ordem global de hoje não está funcionando para ninguém. E ele termina dizendo que precisamos de uma ordem global que funciona para todos. Só assim poderemos colmatar as lacunas da dita soberania, que os países buscam fazer qualquer coisa sem o consentimento de ninguém. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que, na verdade, esta reunião vai impulsionar a formação da nova ordem mundial, que todos os países do mundo devem estar alinhados a certos objetivos, né? É exatamente isto, irmãos. Agora, eu havia dito que o Papa Francisco tinha sido convidado pelo próprio chefe da ONU a participar deste encontro. Vejam aqui, em 25 de abril, compartilhei com os irmãos. Papa Francisco pode visitar os Estados Unidos em setembro, após convite da ONU. Mas me parece que ele não vai poder estar lá, devido a algumas condições médicas. A propósito, o Papa Francisco iniciou, nesta madrugada, uma das maiores viagens pontificais pela Ásia. E sem querer ser o biógrafo pessoal do Papa, nós iremos apresentar quase tudo o que ele vai fazer lá durante esta visita de 11 dias
pela Ásia. Irmãos, eu me surpreendo em ver o quanto os asiáticos estavam realmente esperançosos para a chegada do Papa. Vejam aqui, amigos, isto vem da Al Jazeera. Estou tão feliz. Emoção na Indonésia antes da visita do Papa Francisco. É dito que o Papa chegará à Indonésia, país de maioria muçulmana, na terça-feira, na primeira parte de uma viagem que também o levará a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Na verdade, o Papa Francisco, está imitando uma jornada feita por João Paulo II durante o seu pontificado. Esses 4 países, Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. E durante aquelas viagens nós vimos coisas interessantes que os próprios muçulmanos, budistas, hindus fizeram na presença de João Paulo II. Mas tirando este ponto, vamos escutar aqui as palavras deste noticiário. Escutemos muito bem. He'll be leaving from the Vatican City and traveling to Indonesia, Papua New Guinea, Timor-Leste and Singapore across 11 days. Ele partirá da cidade do Vaticano e viajará para a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura durante 11 dias. His longest trip since becoming Pope, both in terms of the distance covered as well as the number of days away from the Vatican. Sua viagem mais longa desde que se tornou Papa, tanto em termos de distância percorrida como em número de dias longe do Vaticano. And this trip would certainly be one that holds great significance, especially since Asia is considered to be an important region to the Vatican. A viagem certamente teria grande significado, especialmente porque a Ásia é considerada uma região importante para o Vaticano. Ok? É uma viagem super interessante e importante para o Vaticano, pois a Ásia é considerada uma região importante para o Vaticano. E os irmãos viram, volto a mostrar para vocês, que o país de maioria muçulmana está à espera da chegada do Papa Francisco à Indonésia. Vejam, irmãos, alguns dados aqui interessantes. A Indonésia tem uma população de mais de 270 milhões de pessoas e tem 6 religiões oficialmente reconhecidas. Uau, são muitos, 270 milhões, com 6 religiões reconhecidas, vejamos, incluindo o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o confucionismo. Irmãos, cerca de 87% da população é muçulmana. Sim? Ou seja, mais de 200 milhões dos cidadãos da Indonésia são muçulmanos e apenas 3% é católica. E a outra percentagem inclui protestantes, budistas, hindus e confucionistas. Ah, sim, com certeza a Ásia, estes países em especial, são muito importantes para a obra do Vaticano. Vejam, irmãos, isto vem da Euronews. Papa inicia a viagem à Ásia, na Indonésia, para promover diálogo interreligioso. Bem, não fiquemos surpreendidos, nem abatidos, nem chocados, porque isto já vem acontecendo há muito tempo. Nós já vimos diferentes encontros do Papa com muçulmanos e adentrando em mesquitas muçulmanas, o que culminou com a construção em Abu Dhabi da Casa da Família Abraâmica, que é uma união de islamismo, cristianismo e judaísmo em um único lugar. Veja, irmãos, é dito que na quarta-feira, amanhã, o Papa se encontrará com líderes políticos e membros do clero indonésio, que estão, o que, irmãos? Que estão ajudando a impulsionar o crescimento da Igreja Católica na Ásia. Bem, este era o ponto que eu queria chegar. Eu não estou muito preocupado com as viagens do Papa em si. Ele tem direito de viajar, afinal de contas, ele é um líder mundial. Mas o ponto interessante aqui é este, irmãos, que ele vai se reunir com líderes políticos, membros do clero, sim? Que estão ajudando a impulsionar o crescimento da Igreja Católica na Ásia. Seria um pouquinho estranho e realmente diferente, único, se o Papa Francisco ou se a Igreja Romana fosse alguma reunião, algum encontro ou alguma viagem a algum país sem algum interesse no crescimento de Roma. Vejam que no dia seguinte, Francisco vai participar de uma reunião interreligiosa na icônica Mesquita, irmão, em Jakarta, com representantes das 6 religiões oficialmente reconhecidas na Indonésia.
Bem, vai ser um momento marcante, um momento em que estas religiões vão poder olhar o Papa entrando e o coração pulsando de alegria, de emoção. Mas o Papa também já terá reunido, amanhã neste caso, com líderes políticos que estão ajudando a Igreja Católica a crescer na Indonésia e na Ásia. Isto é muito interessante. Vejam que, irmãos, isto é de 1 de setembro, visita do Papa Francisco à Indonésia conectará mesquitas e catedrais por meio do túnel da amizade. Esta grande mesquita, vou pedir para colocarem um vídeo para que vocês possam ver. Sim. Aí está, esta grande mesquita, na verdade possui um túnel que liga a uma catedral ao lado, que é a Catedral de Nossa Senhora da Assunção, na Indonésia. O Papa vai então visitar esta mesquita. Eu imagino a emoção dos nossos amigos muçulmanos ao verem o Papa entrando. Vai ser um momento realmente muito emocionante e impactante. Veja, irmãos, Papa Francisco visitará a mesquita indonésia para uma harmonia religiosa. Isto é interessante. Bem, queridos, enfim, este cardeal, falando sobre a visita do Papa, diz que será uma bênção para a nação indonésia. Sim, será uma bênção para a nação, não só para os 3% de católicos na Indonésia, mas também para os 87%, ou seja, 97% de todas as religiões, incluindo o catolicismo. Será uma bênção para todos. Bem, irmãos, falando nisto, eu acho que nós estamos vendo aqui mais um impulso para o cumprimento final de Apocalipse capítulo 13. O verso número 3, por exemplo, nos diz que após a ferida mortal, sim, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E como resultado, o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Claro, irmãos, que neste tempo Roma não pode aparecer com aquela impressão mostrada na Idade Média. Agora deve funcionar o amor, o perdão, a reconciliação, e desta forma consegue conquistar um mundo que de outra forma não poderia conquistar. É aqui onde nós estamos, irmãos, e eu prometo voltar no outro dia com mais atualizações sobre o que está acontecendo lá e no mundo. Vamos então ao nosso estudo sobre o livro de Daniel, capítulo 11. Este é o nosso 20º estudo sobre o livro de Daniel. Vamos buscar a presença de Cristo em oração. Obrigado, nosso Deus, por este momento muito especial que nos dá do estudo da Tua Palavra, a profecia bíblica que nos situa, que nos mostra o tempo em que vivemos, o que podemos esperar, mas que acima de tudo, ó Pai, nos encoraja a crer que brevemente Jesus voltará. Obrigado, Senhor, por Tuas promessas. Vem agora abrir o nosso entendimento na compreensão destas verdades presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, um caderno, um papel. Venha para este estudo importante. Irmãos, nós vimos que Daniel capítulo 11 é, na verdade, uma cronologia de eventos históricos. Tudo aconteceu, desde os reis da Pérsia, seus descendentes, até o tempo do fim, culminando com o verso número 1 do capítulo 12. Naquele tempo, veja, irmãos, que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos como hoje nós temos. Não tinha versos, talvez, como hoje nós temos. Então, o Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel. Está mostrando que os eventos descritos nos últimos versos de Daniel 11 vão culminar com o tempo de angústia de Jacó, com Miguel se levantando para libertar o seu povo. E de fato, irmãos, fazendo um resumo até aqui do Daniel capítulo 11, nós vimos que dos versos 5 a 13, o rei do norte é Seleuco, que é o rei da Síria, norte de Jerusalém, e também a sua dinastia, ou seja, os Seleucidas. O rei do sul, nós entendemos que é Ptolomeu, o Egito neste caso, e também a sua dinastia. Avançando nos versos 15 e 16 para frente, nós vimos que Roma se torna o rei do norte após dominar os Seleucidas, ou seja, a Ásia Menor e a Síria. No ano 168 a.C., Roma toma e se torna então
o rei do norte, e também penetrou a Palestina, que é a terra gloriosa, no verso 16. Penetrou em Jerusalém no ano 63 a.C. Depois, irmãos, depois de Constantino, neste caso, Roma papal se tornou o rei do norte. E o Egito, agora dominado, ou no tempo dominado pelos islâmicos, pelos muçulmanos, continuou sendo o rei do sul. Falamos isto no estudo passado. Irmãos, vocês veem por que há esta agitação toda de Roma na Ásia, tudo mais, com os muçulmanos. Isto vem de muito tempo, na verdade, isto é profético. Vamos continuar. Nós lemos aqui, a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento final. Logo se cumprirão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Irmãos, Daniel capítulo 11 atingiu quase o cumprimento final. Ainda não atingiu o cumprimento final. Ou seja, nem tudo que é descrito no capítulo 11 já aconteceu. Tem uma parte quase lá no final que vai culminar com o levantamento de Miguel, o tempo de angústia. Tem uma parte que ainda não se cumpriu. Irmãos, vamos ao verso número 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Vamos lá ler este texto agora, com algumas explicações que eu procurei colocar. Isto não aparece na Bíblia, estou contextualizando com a história, estou interpretando o verso, certo? Vejam aqui, irmãos. E braços de quem? Os braços do poder civil, veremos muito bem isto. Serão colocados sobre ele. Ele quem? Até o verso 30 de Daniel 11 está se falando do papado, como rei do norte, Roma papal. Então sim, serão colocados sobre ele, Roma papal, que profanarão o santuário e a fortaleza. Irmãos, no tempo de Roma papal, o santuário de Jerusalém já não estava em pé. Esta é uma referência ao santuário celestial, certo? Tirarão o sacrifício contínuo. De que forma é que Roma tiraria o sacrifício contínuo? Derrubando a verdade de Cristo como único intercessor entre Deus e os homens. Derrubando a verdade do santuário. Pisando a verdade do santuário. De que é um intercessor no céu. Ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu, não o homem. Portanto, em resumo, os braços do poder civil serão colocados sobre Roma papal. Sim? Serão colocados sobre Roma papal. E com esse poder, destruirá a verdade do santuário. Tirará o sacrifício contínuo. Estabelecerá a abominação desoladora. Notem uma coisa. Em Daniel capítulo 11, verso 31, fala-se sobre Roma papal, na fase medieval, mas também no tempo do fim. Que braços são esses que serão colocados sobre Roma papal? Vejam um comentário no livro Grande Conflito. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nós vimos isto durante o período da Idade Média, que Roma dominou o mundo, usando o poder civil para punir a heresia. Mas veremos isto repetindo-se no tempo do fim, quando Roma usar o poder, o braço do poder civil, para punir a dissidência e as suas doutrinas. Vejam, irmãos, a igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Texto claro? Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Então, com o braço do poder civil, Roma estabelecerá a abominação da desolação. O que é a abominação da desolação? Lembram que Jesus Cristo falou dela? Sim, em Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. O que o povo devia fazer? O que os seus discípulos deviam fazer? Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E os cristãos sinceros, ouvindo o conselho de Cristo, quando viram os estandartes idolátricos de Roma no lugar santo, fugiram da cidade e assim escaparam. Irmãos, a abominação da desolação tem tudo a ver com Roma. Foi Roma imperial quem protagonizou
A primeira abominação desoladora, quando Jerusalém foi derrubada, o santuário foi derrubado, os 10 mandamentos lá foram pisados a pés. O povo foi destruído, infelizmente. Mas o Daniel capítulo 11, verso 31, está falando de Roma, irmãos. Roma papal. A Roma papal também, assim como Roma imperial, vai protagonizar uma abominação desoladora no tempo do fim. O que é abominação desoladora no tempo do fim? Lemos. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, sim? Como a abominação desoladora lá em Jerusalém era um sinal para os judeus, um sinal para os cristãos judeus. Assim, o arrogar-se nossa nação, Estados Unidos da América, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Então, irmãos, assim como houve uma abominação desoladora lá, que foi um sinal para os cristãos fugirem da cidade, haverá também uma abominação desoladora no tempo do fim, que será sinal para o povo de Deus sair das grandes cidades, certo? Será então um tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. A abominação da desolação é a imposição por lei da observância do domingo nos Estados Unidos da América primeiro e depois no mundo. E a palavra de Deus nos diz em Daniel capítulo 11, agora versos 32 e 33, que o inimigo Satanás procurará corromper aqueles que violarem a aliança. Procurará levar muitos do povo de Deus a violarem a aliança. Mas o fiel resistirá a isto. Vejam, há alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro, a mesma que foi apresentada por Lutero, sob idênticas circunstâncias. Sim, verso 32, Daniel 11. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Mais uma passagem, um grande conflito. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. O que eles se tornarão? No que eles se tornarão? Infelizmente, tornar-se-ão os piores inimigos de seus antigos irmãos. São estes irmãos que com lisonjas serão enredados para trair seus irmãos. E é predita também aqui, é predito um alto clamor no tempo do fim. Vejam o verso número 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Amém? Queridos, estes versos estão falando de Roma na sua fase final como rei do norte. Estão falando da proclamação mundial, da verdade no tempo do fim, da perseguição no tempo do fim. Este é o contexto. Vejam aqui. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Os sábios instruirão a muitos no tempo do fim. As profecias que se cumpriram lá no derramamento da chuva temporal no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva seródia, no final da obra. Irmãos, verso 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo tempo cairão a espada. Vejam aqui, primeiros escritos. Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos temos estado aprendendo, eles quem? Os conversos da última hora. Estes que serão instruídos pelos sábios no tempo do fim. Eles terão que aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender das heresias e muito que tornar a aprender. Este será o papel dos sábios que instruirão a muitos. Continuando a segunda parte do verso número 33.
Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Será o resultado da proclamação mundial da mensagem. Para aqueles que odeiam a verdade, este será o resultado, a perseguição. Verso 35. E alguns dos entendidos cairão. Sim? Alguns dos entendidos, daqueles que aceitarem a mensagem, também cairão. Mas para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, ou até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Irmãos, Daniel 11:35 também está nos remetendo a um contexto do tempo do fim. Não na Idade Média, mas a um contexto do tempo do fim. Leamos esta passagem, livro Mensagens Escolhidas. Durante algum tempo, será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Em algum momento, Deus vai permitir que o inimigo triunfe sobre o seu povo, que haja derramamento de sangue entre o seu povo, que haja morte entre o seu povo, que haja prisão e sofrimento no seu povo. Mas tudo isso para que seu povo seja purificado como o ouro é purificado pelo fogo. Continua, irmãos. É o desígnio de Deus que cada um seja experimentado e provado para ver se ele será leal ou desleal às leis que governam o reino do céu. Irmãos, eu não sei se eu pessoalmente vou passar por esta experiência, não sei se você passará. Mas caso você tenha que passar, meu irmão, fique firme. Nesta batalha, já existe vencedor, que é Jesus Cristo. Não há nada que Satanás possa trazer como aflição na sua vida, sem a permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque Ele sabe que por sua graça você pode se tornar um vitorioso, purificado, embranquecido, lavado. E você será um memorial na eternidade de que a lei de Deus é justa. Leia, irmãos, estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo. O último grande conflito será breve, mas terrível. Por um pouco tempo, os sábios cairão. Infelizmente será assim. Mas, irmãos, como é que nós podemos manifestar a paciência de Cristo em meio à perseguição? Como é que podemos manter a fé de Jesus Cristo em meio à perseguição? Lemos. A presença do Pai circundou a de Cristo. É só estudando Jesus, vendo o seu caráter de perto, que nós poderemos o imitar. E ele venceu. A presença do Pai circundava a Cristo. E nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto, e ela existe para nós. Qual era a fonte de conforto de Cristo? É saber que o Pai estava com ele. Não importava a situação aparente, a perseguição e morte. O Pai estava com o Filho. E este será o nosso conforto. Não importa o sofrimento. Deus está conosco. Continua. O golpe que lhe é dirigido, irmão, cai sobre o Salvador, que o circunda com sua presença. Amém? Não precisa resistir ao mal. O crente não precisa resistir ao mal, porque Cristo é sua defesa. Amém? Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Seja como for, de que maneira for que nós tenhamos que dar testemunho de Cristo, pelo nosso sangue até, de uma coisa nós nunca devemos nos esquecer. Em Romanos capítulo 8, irmãos, de uma coisa nós nunca podemos nos esquecer. Começando do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós. Deus deu Cristo por nós, deu tudo. O que Deus não nos daria então? Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição? De forma alguma.
a fome, a nudez, o perigo, a espada. Não. Como está escrito, por amor de Cristo, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. É assim como Satanás nos vê, como ovelhas preparadas para a morte. Mas em todas estas coisas, irmãos, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Verso 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Firme sua vida nas mãos do Senhor. Ele é vitorioso. E se você estiver com Ele, será mais do que vitorioso. Continuaremos dando detalhes sobre o capítulo 11 no próximo estudo. E eu espero que seja o último sobre Daniel 11. Que Deus nos ajude. Queridos irmãos, vamos terminar com mais uma oração. Abra o seu coração neste momento. Pai de amor, obrigado porque em meio a este conflito nós não estamos sozinhos. Estamos com um Deus vitorioso, um Deus que já venceu na cruz e continuará vencendo por toda a eternidade. Não importa o que iremos passar, nós estamos consigo, ó Pai, e nada poderá nos separar do Teu amor. Queremos firmar os nossos pés na rocha da verdade. Não queremos ser iludidos com lisonjas deste mundo, abandonando o caminho do Senhor por causa das coisas pecaminosas e passageiras. Nós ansiamos uma vida eterna, um lar melhor. É para lá que os nossos olhos se fixam, Senhor. Nós fixamos os nossos olhos como Estevão em Cristo, e tudo que é deste mundo perde o seu sabor. Tudo que é deste mundo perde o brilho. Nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para a eternidade. E nós, em breve, iremos à eternidade. Nos abençoe, Senhor. Nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Não se esqueça de compartilhar. Nos veremos amanhã para mais uma atualização e o estudo sobre o livro de Daniel, capítulo 11. Até lá.